Olá, pessoal! Glória a Deus! Estamos começando então mais uma live de estudos Os Sinais do Fim, juntos novamente. Estamos completando um ano. Estamos completando um ano dos estudos Sinais do Fim. Começamos em janeiro do ano passado, uma madrugada que o Senhor me acordou. E eu já tenho estudado sobre Apocalipse, sobre os sinais do fim já há muitos anos e tenho pregado sobre a volta de Jesus. Esse é o meu chamado, anunciar aí a volta do Cordeiro e preparar o caminho para o Senhor. Eu tenho esse chamado já de João Batista já há muitos anos. Quem são os meus discípulos aí, né, sabem que é o meu chamado de pregar sobre a volta de Jesus. Mas o ano passado, em janeiro, exatamente em janeiro, uma manhã, uma madrugada, o Senhor me acordou e falou: filha, pega a sua Bíblia, pega os seus cadernos de anotações e comece a gravar vídeos de ensino sobre Apocalipse, sobre os sinais do fim, sobre os últimos dias. Eu falei: Senhor, eu nunca fiz vídeo, não tô acostumada a fazer vídeo, eu sempre prego, mas, né, e escrevo muito, gosto muito de escrever, mas vídeos... E o Senhor, tratando com o meu coração, falou: são vídeos, filha. E eu comecei a fazer esses estudos em janeiro do ano de 2020, o ano passado. Então estamos completando um ano exatos dos estudos Sinais do Fim, agora no mês de janeiro, no final de janeiro. Então, graças a Deus, estamos aí com um ano de estudos. Este estudo de hoje será o 28º estudo no livro de Apocalipse. E todos vocês que têm acompanhado sabem que nós fizemos o último estudo semana passada sobre Apocalipse, capítulo 8, iniciando, estudando sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Quais são as 7 trombetas, o que elas significam, quando elas irão acontecer, já está tudo um pouco mais explicado na última live de estudo, Sinais do Fim. Hoje nós vamos continuar, então, falando dessas 7 trombetas, né, de juízo de Deus, o que elas significam, e vamos falar mais também sobre o Apocalipse capítulo 10 e 11, 9, 10 e 11, vamos fazer uma junção aí dos 3 capítulos, vai ser um estudo muito tremendo. Então dou boas-vindas a todos os discípulos aqui de Londres, Giane, Tati, Cláudio, Kate, e a todos lá do Brasil também, Vera, Verinha e João e Mércia, todos aí do Brasil que têm acompanhado os estudos e todos aqueles que vão entrar. Pastor Josué, Deus abençoe, seja bem-vindo à live. Pastor Josué é um pastor muito querido, profeta também. Ele também é um profeta do Senhor nas nações, tem nos ajudado a liderar o Any Hope Nations House of Prayer, juntamente com os outros pastores. E o pastor Josué vai entrar hoje na live fazendo uma participação profética, trazendo uma palavra profética do coração de Deus. Ele está lá no Brasil e ele tem também recebido direções de Deus, visões de Deus sobre este tempo que nós estamos vivendo. Então, em todos os estudos, eu trago os estudos bíblicos, né, em cima da palavra, mas também nós falamos sobre os acontecimentos, sobre tudo que tem acontecido. Então, nós estamos continuando trazendo essas palavras, né, de ministrações bíblicas e proféticas para o entendimento. Sabe, amados irmãos, o que a igreja mais precisa receber hoje? Conhecimento de Deus, conhecimento bíblico. Nós precisamos estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender o que Deus já nos deixou. Ele já deixou tudo pronto, está aqui na palavra dele, está tudo aqui. Ele já nos deixou tudo tão pronto para nós sabermos, e nós como igreja temos a total direção e o total discernimento dos tempos do fim. Está tudo aqui. E se você acompanhar aí os estudos, né, hoje já é o 28º, se você acompanhar desde lá do primeiro estudo, mas claro, descendo, né, de cima para baixo para ficar mais atual para vocês, vocês vão entender quanto Deus é bom, quanto nosso Deus é soberano, grandioso, quanto ele sabe tudo que está para acontecer. Ele tem os dias, os meses e a hora para que tudo aconteça. O nosso Deus, ele tem o domínio da humanidade em suas mãos, ele tem o domínio das nações. Por isso eu tenho falado assim, o que a igreja precisa fazer daqui para frente é orar, adorar, fazer vigílias, ser casa de oração como nós temos sido, né, pastor Josué?
Mas nós devemos nos alegrar, porque o dia do nosso Senhor Jesus está chegando. O dia do nosso amado Jesus buscar a sua noiva, nos buscar, está chegando. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo do que ainda está para acontecer, ainda que sejam dias maus, como a própria palavra nos relata, dias de Apocalipse que ainda estão vindo. Mas nós temos que adorar e nos alegrar na presença do Senhor, porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos eleitos, herdeiros do reino de Deus, somos escolhidos dele, por isso não devemos temer a mal algum, a homem algum, a nenhum governo de nação alguma, porque o nosso Deus é soberano, poderoso e ele está conosco. E como lá em Salmos 18, Davi diz: os meus inimigos persegui, os alcancei, os consumi, os atravessei. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, mas ele declarou a grandeza do nosso Deus. E ele declarou que ele venceria os seus inimigos na força do poder do nosso Deus. Então vamos declarar esse Salmo 18 todos os dias e declarar que o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer governo, do que qualquer nação. Muito mais poderoso o nosso Deus é. Amém? Glória a Deus. Pastor Josué, se o senhor conseguir aí fazer um request para o senhor entrar já, porque eu sei que o senhor tem aí, né, uma programação aí na igreja. E é isso, amados, não devemos temer. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, poderoso. Ele tem a história em suas mãos. Ele tem a história da humanidade em suas mãos. Ele tem a história bíblica em suas mãos. Ele tem a história, né, em suas mãos. E ele é poderoso. Não vamos temer. Não temas, ó igreja do Senhor. Não temas, ó Israel de Deus. Aleluias. O Senhor é conosco. E Ele nos deixa não temas para todos os dias dos anos. E também para dias de pandemia e lockdowns. E dias ainda darkness days. Dias escuros que ainda estão por vir nas nações. O Senhor nos deixa não temas. Não temeremos a mal algum. Porque o nosso Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Pastor Josué, seja bem-vindo. Nós vamos com essa palavra profética do pastor profeta Samuel Josué, lá do Brasil, um amigo precioso, também pastor do N-Hope. Pastor Josué, bem-vindo, querido. Seja bem-vindo à live Muito obrigado. Sinais do Fim. Muito obrigado, pastora Leila, muito obrigado. E quero saudar os demais que estão ligados aí conosco nessa live para tratar de assuntos que são assuntos pertinentes aos dias que nós estamos vivendo, né? Yes. Então, me coloco aqui à sua disposição para podermos conversar sobre essas coisas tão importantes. Yes, pastor, hoje nós vamos falar de algo muito polêmico, não é? Mas eu quero que o senhor traga uma palavra profética daquilo que o senhor tem para falar com todo o povo santo de Deus, sobre o que o Senhor tem discernido, recebido de Deus, sonhos, visões, palavras proféticas sobre esse tempo que nós estamos vivendo de lockdown, de quarentena, de uma pandemia que veio sobre as nações, avassaladora, que tem matado milhares de pessoas. É uma pandemia mesmo séria, mas eu tenho falado nas lives de estudo, pastor Josué, que não é somente uma questão de saúde, mas é uma questão social, política, governamental, que eu também explanei nas outras lives, que eu entendo e discerno profeticamente que é uma guerra. Estamos em meio a uma guerra biológica, o qual países do norte, que eu não posso falar os nomes, mas vocês podem escrever aí, por favor, países maldosos, países que já se envolveram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, são países realmente que querem territórios, querem poder, querem dinheiro, querem o primeiro lugar das bolsas de valores, lançaram terrivelmente este vírus sobre as nações, estão destruindo aí então as finanças, o comércio, comprando empresas falidas. É uma guerra biológica, estamos em meio a uma guerra, não é, pastor?
Quem Com diria certeza. que nós iríamos viver esse tempo, né, pastor? Deus tem nos falado há tantos anos sobre o juízo que ele derramaria sobre o Brasil, sobre as nações, mas nós não sabíamos que íamos viver este tempo tão intenso de uma guerra biológica, uma guerra espiritual, o qual países que têm o domínio das trevas têm avançado contra o reino de Deus, contra países que amam a Deus, países que seguem os princípios de Deus. Então, eu quero que o senhor fale um pouco sobre o que o senhor tem entendido desse tempo, o que também Israel tem a ver com tudo isso que nós temos vivido até aqui, o que vamos viver daqui para frente. Eu já falei também nas outras lives que estamos à beira de uma terceira mundial, porque é uma guerra pelo poder, por glória, por dinheiro, né, por territórios, e é uma guerra espiritual contra Israel e o povo de Deus. Fale um pouco, pastor. O senhor é um profeta, estudioso, teólogo, nós queremos te ouvir. Amém. Cumprimentando aqueles que estão entrando agora, que não pegaram o início da live. Pastora Lília é a nossa anfitriã essa noite. Ela está em Londres e nós estamos aqui no Brasil. Mas a respeito disso que você comentou, pastora Lília, veja bem, nada me surpreende. Muitas pessoas têm me dito, mas por quê? Por que que estão acontecendo essas coisas? Por que que Deus está permitindo isso? Gente, basta você ler a Bíblia, né? Está tudo especificado ali na Bíblia, principalmente dentro do que você tem explanado nas suas lives, eu tenho visto, tenho acompanhado, e eu sei que hoje você vai abordar praticamente as últimas trombetas, porque nós estamos vivendo os tempos das últimas trombetas que se fala no livro de Apocalipse. Então, Yes. a palavra de Deus diz o seguinte, que não há nada que Deus venha realizar que ele antes não divulgue aos seus profetas. Yes. E se você atentar para o que os profetas de Deus têm dito atualmente, e eu tenho estado muito atento a isso, eu vejo que todos estão falando a mesma linha, todos estão abordando o mesmo tema. Gente, Sim. nós estamos chegando ao tempo do fim. E quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 11, nós vamos ver o seguinte, o Senhor diz que ele manda o seu servo pegar um caniço, uma vara, para medir o seu templo, mas na verdade nós temos que entender o seguinte, que Deus ele está medindo a maldade que impera hoje na terra. Ou seja, Deus ele está revelando ali para nós que chegou a medida. Então, a medida já extrapolou e Deus vai colocar em ação agora o seu juízo. Uau, Né? Então, uau, muita meu gente Deus, acredita que Deus é um velhinho barbudo que está quietinho numa cadeirinha, que se esqueceu desse mundo, mas não, Deus ele continua o mesmo, ele continua ativo e as suas palavras vão se cumprir. Então, nós estamos vivendo esses tempos agora. Quando você para pensar, será que estamos vivendo como nos tempos de Sodoma e Gomorra? Olha, sim. eu acho que está pior. Eu acho que a coisa está pior, porque, muito pior, veja só, nos tempos de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu com fogo e saraivas aquelas duas cidades, porque a sua maldade chegou ao limite. E Deus não podia mais suportar. E nós estamos vivendo esses tempos agora. Basta você assistir os noticiários. Eu ontem fiquei perplexo de ver uma notícia de um crime acontecido em que a mãe matou a própria filha. Meu Agora, Deus, pastor. não só matou a própria filha, mas com atos de crueldade, arrancando o globo ocular da filha, mordendo e arrancando pedaços da orelha. Ou seja, não vale nem a pena a gente comentar isso, mas é o que o mundo está vivendo hoje em dia. Jesus, né? sim. Então, nós só temos que pedir e clamar a misericórdia de Deus, porque o seu julgamento é chegado sobre a terra. Né? Sim. Agora, veja bem, existem dois lados dessa história. Existem aqueles que estão fiéis a Deus, aqueles que têm se dobrado, se ajoelhado diante das ordens do Senhor, têm sido fiel a que ele diz, e esses estão protegidos.
esses, o mal não tem lhes alcançado. A mão Aleluia. do Senhor tem estado sobre esses, protegendo e guardando de todo o mal. Agora, Aleluia. vai chegar um momento em que o Senhor vai pegar e vai retirar esses seus filhos dessa terra, porque terá chegado ao limite da maldade desse mundo. Então, Isso. existem dois governos. Existe um governo maligno imperando sobre a terra. Um governo que Uhum. quer dominar todo o planeta. E nós já Sim. sabemos disso. Já se fala disso. Né? Não precisamos citar os nomes, mas há anos que vem se falando essas coisas. Então, Uhum. esse governo imperante sobre a terra, Império querendo das trevas. estabelecer, Uhum. exatamente, querendo estabelecer o seu domínio global, ele já está em andamento. Os Uhum. planos já foram colocados em ações e quando você começa a ligar os pontos do quebra-cabeça, você vai vendo que Uhum. tudo vai se interligando, não é? Uhum. E que a situação mundial que nós estamos enfrentando, ela tem sido manipulada. Sim, pastor, é manipulação das trevas, não é nem humana, é humana, mas É, as trevas manipulando através do homem. Meu Deus. exatamente. Só quem não Ó, tem, pastor, só quem não tem o Espírito Santo de Deus é que não está discernindo o que está acontecendo. Os uhum. ímpios, porque não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de Deus, e os cristãos que não têm o Espírito Santo, que não têm buscado respostas na palavra e em Deus, porque é claro ver a manipulação das trevas através dessas ações que nós estamos vivendo nesses últimos meses, Com anos. certeza, com certeza. Veja, dentro daquilo que você está estudando esses dias, eu localizei aqui em Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11, alguns pontos bem importantes. Se nós formos Uhum. analisar Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, está escrito o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Né? Sim. E aí, se você pula para o capítulo 11, você vai ver que essa sétima trombeta ela vai ser tocada a partir do versículo 15. Ou seja, nós estamos vivendo isso. Agora, nesse interregno, se você for analisar, o versículo 2 do capítulo 11 fala exatamente desses dias, que aos Uhum. gentios foi dado um governo para que eles possam estar nesse governo durante 42 meses, aonde eles se colocarão aos pés da cidade santa. O que são esses 42 meses? 1.260 60 dias, ou dias. seja, 3 anos e Anos e meio, meio. que fala exatamente daquela falsa paz Paz. que haveria sobre a terra, e Uhum. depois disso, então, o anticristo se manifestar. E aí, logo Uhum. depois disso, virão as duas testemunhas que o Apocalipse fala, Fala. e o governo da terra vai se rebelar, e aí começará uma grande perseguição, e eu espero que verdadeiramente nós possamos alcançar o maior número de pessoas para Aleluia. mostrar essa verdade, porque o que acontece é que muitos estão cegos, completamente cegos, vivendo como se não existisse um amanhã. Uhum. Mas o julgamento de Deus, ele vem. É certo. E assim como o dia nasce sobre maus e bons, o julgamento de Deus virá também para aqueles que precisam ser julgados segundo as suas ações. Sim. Então, a minha oração é que Deus nos dê a alcançar o maior número de pessoas possíveis, assim como Uhum. você tem feito através das suas lives, levando Uhum. esse conhecimento a tantas pessoas. Sim. Desculpa, eu falei muito para o meu tamanho. Não, pastor, o senhor precisa falar mais, porque o senhor está me ajudando demais. O senhor falou interessante aqui de Apocalipse 11, que nós vamos estudar hoje, um dos capítulos que nós vamos estudar, sobre os 1.260 dias, que são os 3 anos e meio, que eu já expliquei no estudo de Daniel, capítulo 7, 9 e Uhum. 12,
que dos impérios, né? E o último império que seria levantado, que é o do anticristo, será levantado das 10 nações que se unirão, que são os 10 chifres de Daniel, e o último chifre, que é o anticristo, que vai se levantar dessas 10 nações. A gente já fez esses estudos. E eu falei assim, gente, é claro aqui em Daniel, quando fala a metade do tempo, está falando da metade dos últimos anos, dos 7 anos da tribulação. Então, eu falei bem claro, eu entendo teologicamente e escatologicamente, porque eu tenho aprendido também isso com pastores, mestres, que o anticristo ele vai vir, ele vai fazer o governo do anticristo vai vir, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação, será anos de paz, de falsa paz, né, gente? Como aqui em Apocalipse fala, vai ser um ano que eles vão apresentar. Eles vão falar de paz. A paz, não vai ter guerra. Nós estamos aliançados, somos países aliançados. É um só governo, uma só moeda, um só... Tudo um, né? Unidade, a paz. Nós vamos proteger o Oriente Médio, vamos proteger Israel. Nós vamos nos amar, falsa paz. 3 anos e meio, qual ele vai trazer propostas de paz, proposta de unificação dos países, proposta de unificação da moeda, unificação de religiões, como eles já estão pensando, como eles já criaram, o Papa já criou com essas nações o Crislã. Eu já falei sobre isso também aqui, que é a unificação do cristianismo com o islamismo. Eles estão discutindo sobre a unificação. E isso tem a ver com a reconstrução do terceiro templo, que é o anticristo que vai reconstruir o terceiro templo. Porque ele tem que entrar dentro do templo e profanar o templo, assentar no trono e dizer que ele é Deus e profanar o templo. Aí a máscara vai cair. Aí os judeus vão olhar para ele e falar, você não é o nosso Messias. E aí sim, provavelmente, a partir desse dia, pastor, é o que eu imagino, né, historicamente e biblicamente, que a partir desse dia ele vai tirar a máscara e vai realmente mostrar quem ele é, né? Porque até então ele vai demonstrar que ele é o Salvador do mundo, das nações. E nós cristãos, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus e o conhecimento dos livros apocalípticos, nós vamos saber que quem é desde o início, aquele que tem o do Espírito Santo. Mas o Senhor falou algo muito tremendo, porque eu falei sobre isso, gente, os primeiros 3 anos e meio, né? A igreja vai estar aqui, pastor? Gente, nós vamos estar aqui sim. Que tipo de igreja nós somos, pastor Josué e amados irmãos? Que nós não merecemos passar por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perseguição, que os nossos irmãos já passaram, até mesmo desde os apóstolos, não é? Desde Paulo, de Saulo. Que tipo de igreja nós somos? Nós somos a pior igreja da história do cristianismo. Nós somos a igreja mais desobediente, mais mimada, não é? A igreja mais soberba, a igreja que tampa os ouvidos para ouvir a voz profética e ouve a voz de si mesmo. A igreja mais infantil, que faz dos seus altares lugar santo de adoração em palcos de shows, que transforma profetas em artistas. Nós somos a pior igreja da história da humanidade. Quem somos nós para subir e não ver nada, não sofrer nada? Se Deus, quando quer disciplinar os seus filhos, como pai que ele quer disciplinar os seus filhos, ele traz disciplina sim. Pastor, eu acredito que esses 3 anos e meio vai ser o esmagar de Deus. Sabe, como 7 selos, né? A gente estudou 7 selos, já estão acontecendo. 7 selos é o juízo sobre a igreja. Deus também quer esmagar a igreja dele para ele conseguir tirar o azeite. Porque se Deus não esmagar a azeitona, não espremer a azeitona para sair a unção, para sair o melhor de nós, ele não vai conseguir o melhor da sua igreja. Então, vai haver um tempo que a igreja vai passar sim, mas também lá em Mateus 24, a partir do verso 15, que Jesus fala da grande tribulação, e fala assim, mas esses dias, se esses dias não fossem abreviados, nenhum de vós sobreviveria. Ele estava falando conosco, com Israel de Deus. É uma palavra para Israel, mas é uma palavra para nós como igreja. Ele estava falando, esses dias serão abreviados. Então, nós vamos passar, assim, por parte da grande tribulação. E quando, como o pastor Josué falar, quando a maldade estiver em alto, no limite, e quando realmente a perseguição começar mesmo, e como a palavra de Deus que nós vamos estudar em Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão, né? Quando o dragão, como Satanás, a besta, o anticristo começar a
ir atrás da mulher, a perseguir a mulher vai se esconder no deserto, a mulher vai ser escondida e o dragão não conseguirá achar. Isso significa que Deus vai proteger a sua igreja, Deus vai proteger a sua noiva, Deus vai proteger Israel, os seus escolhidos. E então tem a ver com esse pedaço de tempo dos 3 anos e meio, dos 1260 dias que falam em Daniel e falam em Apocalipse 11 de novo. Tem a ver com esse tempo. Nós não sabemos o dia, a hora, nem os anjos sabem, mas nosso Deus poderoso sabe exatamente, pastor Josué, o ano, o dia, exatamente a hora, o momento que a igreja do Senhor vai ser, então, retirada e vai ser, né, liberta dessa opressão que estará, então. Mas por que Deus tem nos feito estudar com a igreja, pastor Josué? Primeiro, porque nós precisamos ensinar a verdade. Nós não podemos esconder de vocês que os próximos anos que virão serão os anos mais difíceis que a humanidade já experimentou até aqui. Se eu e o pastor Josué somos pastores, mestres da palavra e somos comprometidos com a verdade de Cristo, eu não posso trazer para vocês aqui uma palavra de bajulação e bajular vocês e dizer que vai tudo ficar bem, tudo vai melhorar, porque isso é mentira. Isso é mentira. Biblicamente e escatologicamente, tudo vai piorar no mundo. O que vai melhorar somos nós. A igreja do Senhor vai ser exprimida, até sair o melhor dela. A oração, nos tornarmos casa de oração, não é, pastor? O Senhor está nos chamando para a vida de oração. Fale mais, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela fala nas Escrituras, diz que Deus chegaria e ele iria sacudir a árvore. Muito bem. O que é essa árvore? Essa árvore é aquela que detém os frutos. Quem são os frutos? Esses frutos somos nós. Eu não sei se algumas pessoas têm entendimento de que quando você sacode uma árvore, alguns frutos vão cair. Sabe que frutos que vão cair? Os frutos podres. Porque os frutos bons, eles permanecem na árvore e eles são para serem colhidos. Então, frutos bons não caem, só cai aquele fruto que é fruto podre. Então, quando começou essa pandemia, eu vi Deus sacudindo a árvore, porque a verdade é que grande parte da igreja foi embora. Sim. Grande parte da igreja se perdeu, seguiu o seu caminho. E restaram poucos fiéis que verdadeiramente querem beber da palavra de Deus. São poucos aqueles que têm tido fome e sede pela palavra. Sim. Agora, o Senhor também diz o seguinte, que haverá um tempo onde muitos virão e terão fome e sede, não de comida e nem bebida, mas da palavra de Deus. Só que esse tempo, quando chegar, a igreja já terá subido. E não haverá mais quem pregue. O que vai haver aqui vai ser a lei da subsistência. Então, infelizmente, muitos que vão ficar vão reconhecer que é chegado esse tempo e eles vão se arrepender e eles vão ter que passar pelo sofrimento daqueles que ficaram para que eles possam ser salvos. Né? Então, quando as pessoas me perguntam, gente, mas quando isso vai acontecer? E muita gente pergunta, nós vamos estar aqui na grande tribulação? Nós vamos ser arrebatados antes ou nós vamos depois? Gente, não interessa. Vamos encarar as coisas da seguinte forma. Ó, eu digo assim para a igreja, gente, Jesus está voltando em 2 semanas. Aí todo mundo, quem disse isso, pastor? Eu digo, não, na verdade eu não sei, mas se você considerar que ele vai chegar em 2 semanas, com certeza você vai fazer as malas e você vai estar pronto para subir quando ele chegar. Esteja preparado. Esteja preparado, né? Porque tem gente que está achando que ele não vem, está achando que ele se esqueceu da sua igreja, mas o Senhor está às portas. Nós temos visto os sinais dos tempos e se você tem acompanhado os noticiários da TV e se você acompanha junto
lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que nós estamos nos últimos capítulos do último livro da Bíblia. Então, Yes. quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Né? Exatamente, Então, a pastor. palavra está sendo pregada. Então, que estejam atentos ao que está acontecendo no mundo. Né? Uhum. O que a igreja precisa fazer hoje, gente, é ter uma vida de oração, buscar Jesus acima de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus, a palavra de Deus, a vida de oração, sejam casa de oração. Aí nós temos o N-Hope, né, pastor, funcionando 24 horas. Você pode assumir um turno, você pode adorar com seus filhos, com sua família, pode acompanhar os turnos. Mas a igreja também precisa estar informada. Você precisa procurar estudos bíblicos para você entender tudo o que está acontecendo. E você precisa receber as informações de onde está vindo essas decisões. Você precisa, Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, se antene, se conecte com o Espírito Santo, porque Deus tem resposta para todas as coisas que estão acontecendo. Está tudo tão claro. Esses dias eu postei, pastor Josué, as capas das revistas, que para mim os jornalistas também são vozes proféticas, mas da sociedade, não de Deus, mas da sociedade. Eles falam e relatam tudo o que está para acontecer. E as capas da revista Time, as capas da revista The Economist, que é a revista mais famosa de economia do mundo, estão relatando que o que está por vir é um domínio, né, sobre as nações, uma terceira mundial aí, G mundial aí por vir, interesses políticos em cima dessa pandemia, é claro, financeiros, tá? Eu já falei nas outras lives que os países lá de cima, os dois países do norte, que são, para mim, são os países de Jeremias, pastor, que o profeta Jeremias fala, esses países que virão do norte para destruir as nações, para mim são esses dois países que estão unidos, vocês podem escrever que eu não posso falar, e senão a live cai. Esses dois países lançaram essa pandemia sobre as nações e agora vem com o tratamento, vem com a cura. Como nós vamos confiar nisso? Não é verdade? Então, nós precisamos ter um discernimento muito aguçado daqui para frente do que onde nós vamos poder pisar, o que nós vamos poder fazer daqui para frente. E o que a igreja precisa fazer é buscar Jesus. Porque em Jesus, na palavra, você vai ter o discernimento do que você vai poder, até onde você vai poder. Até onde, pastora, eu vou precisar seguir essas regras, essas leis que estão sendo colocadas, até quando a palavra de Deus não for, né, quebrada. Os princípios de Deus não forem... Quando os princípios de Deus começarem a ser quebrados, nós não vamos mais poder seguir regras e leis humanas. Então, nós vamos precisar estar muito afiados, muito aguçados. Agora, lindo, pastor, que eu li essa semana que cientificamente, né, quem tem vida de oração, quem tem vida de intimidade com Jesus, cientificamente já foi provado que tem os 5 sentidos aguçados. Sim, então, eu quero tanto que Deus fale comigo, eu quero tanto enxergar dessa forma, entender geopoliticamente as notícias, o que está por trás dessa pandemia, o que está por trás dessa vacina, o que está por trás dessas atitudes que eles estão tomando, o que está por trás dessas decisões que eles estão falando de lockdown, fica todo mundo em casa, o que significa estar todo mundo em casa, o que significa estar todos trancados dentro de casa, fechar empresas, fechar lojas. Eu queria tanto ter esse discernimento mais aguçado. Gente, está provado cientificamente que quem ora mais e quem busca mais a presença de Deus e a sua palavra recebe um dom de discernimento aguçado dos 5 sentidos. Você vai começar a ver como nós vemos, como os profetas de Deus lá e de Israel, que era a tribo de Issacar, que eu já falei para vocês, que era a tribo discernidora dos tempos, os da tribo de Issacar tinham um dom de discernir os tempos. E nós precisamos nos levantar agora como ser a igreja que tem a resposta para tudo que está acontecendo. Não a igreja que passa melzinho no povo, falando assim, meus irmãos, segue todas as ordens, viu? Vamos obedecer de cabeça baixa. Não, nós precisamos ser pensadores. Onde estão os pensadores dos últimos dias?
Onde estão os João Batistas, os profetas que vão denunciar o pecado dos falsos líderes, dos falsos pastores, que estão pregando que está tudo ok, amados, está tudo bem. Ó, não é assim não, Jesus não está voltando bem agora não. Ó, não, é só uma pandemia, tá tudo tranquilo. Não, é só mais um presidente, é só mais um governo. Amados, não está tudo bem. Nós estamos caminhando para algo muito sério. O livro de Apocalipse está se cumprindo, como o pastor Josué está falando. Então é a hora de nós, pastores, nos levantarmos para pregar a verdade. Não é tempo mais de passar doce nem mel na boca da igreja. É a hora de nós pregarmos a verdade da palavra. Doa quem doer, doa nós mesmos, porque nós somos aqueles que primeiro recebemos, né, pastor? O juízo Com de certeza. Deus. Aham. Nós precisamos denunciar os pecados destes falsos profetas, falsos líderes, que porventura um dia começaram bem, mas hoje se perderam no meio do engano, dizendo que não tem nada a ver, que está tudo bem. Amados, eu vou falar para vocês aqui, depois que o pastor José, né, terminar a sua participação, quem são os verdadeiros conspiradores da história bíblica e da história da humanidade? Quem foram os responsáveis pela Primeira Guerra Mundial? Quem foram os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial? Por que que eles começaram essas guerras? 40 milhões de pessoas mortas por causa de interesses políticos, governamentais, territoriais e nacionalistas. E esses mesmos interesses, essas mesmas nações existem até hoje. Só que com uma diferença, estamos vivendo dias ainda mais terríveis. E um pastor, um profeta, um teólogo conhecedor da palavra dizer que não tem nada a ver, é só, gente, isso é teoria da conspiração. Eu vou provar para vocês aqui hoje quem são os verdadeiros conspiradores da história bíblica. Quem conspirou contra Israel? Quem conspirou contra o rei Davi? Quem conspirou contra Josué? O reino dos conspiradores, de onde eles vêm? E quem são os verdadeiros conspiradores de hoje? Nós vamos falar sobre isso, pastor Josué. E eu vou Uma tocar nesse coisa. assunto, sabe por quê, Ah, pastor? Porque o povo precisa ouvir a verdade. O povo clama, sim. está clamando, Senhor, nós queremos ouvir a voz da verdade. É, E pastor? você sabe, pastora, eu acho que vale lembrar o seguinte: onde os conspiradores agem, eles se infiltram no meio do povo a quem eles querem enganar. Então, Yes! Come on. muitas vezes as pessoas estão ali de boa fé, mas Uhum, sem o discernimento divino, e elas uhum. estão recebendo essas palavras de conspiração, que é Sim. exatamente isso que você comentou. Pessoas que estão pregando que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Não, olha, você vai ser abençoado. Gente, é tempo em que o Senhor está prensando as Uhum. azeitonazinhas. Ele vai Yes. extrair de você o melhor que ele puder. Então, Yes. o Senhor está separando o seu povo. Então, Sim. olha, faça o seguinte: você que está escutando a gente, você que está ligado conosco nessa live, ore. Ore, mas ore muito. Muito. Ore não só até você ter certeza que Deus escutou a sua voz, mas ore até você ouvir a voz de Deus falando com você. É isso Yes. que tem que acontecer. E só Yes. para concluir, porque eu preciso ir, tem um culto esperando por mim, pastor. Pastor, Mas outro dia a gente faz o tempo inteiro, que eu tô vamos, gostando dos seus ensinamentos. vamos continuar, mas eu quero só Vamos. terminar dizendo o seguinte: você falou a respeito da tribo de Issacar, né? Uhum. Interessante que quando o povo judeu ele acampava no deserto, a primeira coisa que era montado era o templo, né? O templo aquele de pano e tudo mais, o templo do deserto. E as tribos, elas então ficavam acampadas numa certa ordem, obedecendo uma certa ordem. E o templo ficava à frente, bem no meio do acampamento, a tribo de Uhum. Levi ficava à esquerda, a tribo de Isacar ficava à direita. Por quê? Uhum. Porque a tribo de Levi cabia as obrigações junto ao templo, cabia tudo que se referia ao culto. Então, eles precisavam estar atentos. E eles mantinham, então, uma vigilância constante para saber Uhum. quando a nuvem se movia.
ou a nuvem Sim. ou a coluna de fogo se movia. Que aí, então, eles diziam, é tempo de levantar o acampamento e ir em frente. Só que, quando a tribo de Levi percebia que a nuvem estava começando a se mover, se você Sim. olhasse para a direita, a tribo de Issacar já estava desmontando as suas barracas, porque Ei, eles discerniam os tempos espiritualmente. Então, que sim. nós possamos ser como os da tribo de Issacar, que nós Yes. possamos ter esse discernimento divino, mas para isso basta que você ore e que você peça ao Senhor. Gente, amei Yes. estar com vocês. Obrigado, pastora, por esse tempo. Vamos voltar um outro dia e continuar falando sobre essas coisas, mas agora eu preciso ir, tá bom? Amém, pastor. Muito obrigado mesmo. Deus Que abençoe honra. você e Deus te guarde aí em Londres, não é? Estou orando por você, sua família, sua igreja, todos os dias, porque eu sei que vocês estão passando realmente momentos difíceis, mas a mão do Senhor está sobre você, tua vida, tua família e teu ministério em nome de Jesus. Amém, Amém? pastor. Amamos muito a sua vida e vamos fazer de novo o tempo inteiro para o senhor realmente estar Amém. me ajudando aí a falar, a explicar a palavra. Vamos fazer de novo, pastor Josué. Deus abençoe, pastor Josué, ao senhor, a sua família, a Obrigado. sua igreja também. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus Deus. abençoe. Tchau. Fica Paz. com Deus, pastor. Uau, que tremendo, gente! Que homem de Deus, que profeta, conhecedor da palavra. O pastor José é um dos líderes pastores do Any Hope Nations House of Prayer, que é uma casa de oração, né, de ministros de várias nações que tem orado 24 horas aqui no Instagram, no Facebook online, e você pode acompanhar aí Any Hope Nations House of Prayer. Gente, então estávamos falando sobre isso aí, exatamente a tribo de Issacar, a tribo que discernia os tempos, quando a nuvem se movia, eles sabiam está na hora de nós nos movermos. Amados, vamos acompanhar a nuvem de Deus. O Senhor vai falar a nós através dos profetas. O Senhor fala: nada acontece sem que eu não fale antes por meio dos meus profetas. Ouçam, igreja do Senhor Jesus, ouçam os profetas, ouçam as bocas de Deus dessa geração. Ouçam os profetas que têm explicado e ensinado, mestres da palavra que têm ensinado a palavra. Ouçam a voz profética deste tempo, porque o Senhor tem sim levantado seus profetas verdadeiros que têm profetizado na palavra o que está por vir, o que nós estamos vivendo. Então, discernam esse tempo. E eu vou falar para vocês, hoje a live vai ser assim, powerful, muito histórica, de muitas informações. Eu quero que vocês anotem tudo, porque eu vou falar rápido, porque são muitas informações, mas eu quero que vocês peguem tudo. Por que que eu escolhi falar sobre isso? Eu não vou falar tudo hoje, tá? Eu vou fazer uma outra live mês que vem falando sobre os verdadeiros conspiradores do tempo de hoje, mas eu quero começar falando um pouquinho sobre vocês. Toda a história da humanidade, toda a história bíblica, anotem aí, toda a história bíblica tiveram os profetas, os homens e as mulheres escolhidos por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do pecado. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Esther, Deus escolheu Josué, Deus escolheu Ruth, Deus escolheu tantos outros homens como Samuel, como profeta do Senhor, para ser boca, voz de Deus no meio do seu povo. Mas também em meio a Israel existiam as vozes erradas, as vozes dos falsos líderes ou dos falsos profetas. E esses realmente se tornam os verdadeiros conspiradores. Eu quero que vocês anotem aí Esther capítulo 2, 23, quando Deus fala de quem realmente estava tramando contra o reinado do rei Assuero, que ali Mardoqueu foi colocado, né, como culpado, mas na verdade o verdadeiro conspirador era Amã. Nosso Deus jamais vai deixar que os verdadeiros conspiradores fiquem escondidos na história. Ele sempre expõe aqueles que realmente têm conspirado contra. Quem são os conspiradores verdadeiros? Os que conspiram contra a nação, os que conspiram contra o próprio Deus, os que conspiram contra a igreja, o povo
escolhido do Senhor. Então, escreva aí, Esther, né? No reinado de Assuero, Esther se levantou como a voz profética, a voz da intercessão, a voz da salvação, libertação para o seu povo. Mas existia ali Esther e Mardoqueu como as vozes, né, proféticas de Deus, mas existiam os conspiradores, Amã e aqueles homens que ajudaram Amã a conspirar contra a voz profética de Mardoqueu. Então, existem também, em 2 Samuel, capítulo 15, verso 31, também tem ali os conspiradores que se levantaram contra o reinado de Davi, contra o rei Davi, com Absalão. Aqueles homens que se uniram a Absalão e se levantaram contra o rei Davi. Lá em Neemias, capítulo 6, fala dos conspiradores que se levantaram contra a obra de Deus, contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. E eles se infiltraram no meio do povo e foram até Neemias, ousadamente disseram assim, escuta aqui, isso aí que você está fazendo, isso aí que você está falando, reconstruir os muros de Jerusalém, isso não tem nada a ver. Não, peraí, os muros estão destruídos. O que vocês estão fazendo não vai dar em nada, os muros estão destruídos, vocês não vão conseguir reconstruir. Os conspiradores verdadeiros são aqueles que se levantam contra o próprio Deus, contra a palavra e a ordem de Deus e contra aqueles que verdadeiramente estão obedecendo a Deus. Então, existiram conspiradores na palavra. E vocês podem ler toda a Bíblia e vocês vão achar vários conspiradores. Então, quem são os verdadeiros conspiradores? Eu quero que vocês escrevam aí. Os verdadeiros conspiradores são aqueles que, pelo meio da maldade, debaixo do espírito da maldade, debaixo do espírito da perversão, da maldade, se revoltam e se colocam contra Deus, contra Israel de Deus. O Israel de Deus são os escolhidos de Deus, contra a igreja e os princípios de Deus. Ok? Esses são os verdadeiros conspiradores, amados. Não é? Na época de Jesus, quem eram os conspiradores na época de Jesus? Aqueles que se opunham ao reino de Deus manifesto através da vida de Jesus. Jesus era aquele que curava, aquele que libertava os cativos, curava os enfermos, curou no sábado. Quem foram os que se levantaram contra Jesus? Os próprios religiosos, líderes dos templos que não tinham discernimento e não tiveram discernimento. Os próprios judeus foram os conspiradores contra a morte de Jesus. Amados, entendam. Teoria da conspiração significa a teoria daqueles que estão contra Deus. A teoria daqueles que estão levantando a maldade no mundo. A teoria daqueles que estão se levantando contra os princípios de Deus e os princípios da palavra. Então, quem são os verdadeiros conspiradores dos dias de hoje? É o que eu quero dizer e eu quero falar para vocês, porque foi levantado aí um tema polêmico, né? Ah, isso é teoria da conspiração. Não, amados, isso não é teoria da conspiração. O que os profetas estão fazendo é expor e denunciar a conspiração contra Deus, contra o Israel de Deus e contra a igreja do Senhor Jesus. O que os profetas estão fazendo hoje, as vozes proféticas, estão denunciando quem são os conspiradores. E qual é realmente a teoria da conspiração? De onde vêm os conspiradores? E os conspiradores vêm do reino das trevas, do reino da maldade. São eles que estão conspirando contra eu e você. São os conspiradores que já conspiraram por anos e anos e anos, antes da Primeira Guerra Mundial, contra as nações. E estão conspirando até hoje contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra, contra o Israel de Deus, contra os países cristãos. São esses os responsáveis por tudo que nós estamos vivendo. O mesmo espírito de Amã, que tentou destruir a voz profética de Mardoqueu e de Esther. O mesmo espírito que estava sobre Sanbalates e Tobias age nos dias de hoje tentando calar e parar o trabalho de Neemias e a voz profética de Neemias nos dias de hoje, que é a reconstrução dos princípios, dos valores da palavra de Deus, em meio a uma igreja os quais os muros estão derrubados. Os muros da igreja do Senhor estão derrubados. E uma geração de Neemias, profetas, homens, pastores estão se levantando para reconstruir esses muros. E não serão Sanbalates e Tobias e homens sem discernimento de Deus que irão infiltrar no meio da igreja para dizer que não tem nada a ver, que não está acontecendo o que está acontecendo. Não, nós vamos denunciar o pecado de Amã,
de Sanbalat, Tobias e todos os conspiradores que têm se levantado contra a palavra de Deus, contra os princípios da família, contra os princípios da santidade, contra os princípios da seriedade, da integridade, do caráter que o nosso Deus quer estabelecer sobre a igreja dele. Amado, eu quero que vocês anotem Esther capítulo 2, vocês vão ler lá sobre a conspiração de Amã. 2 Samuel capítulo 15, a conspiração de Absalão contra Davi. Neemias capítulo 6, a conspiração de Sanbalat e Tobias e muitas outras conspirações da guerra. Agora, da Bíblia. Agora anotem aí, Primeira Guerra Mundial começou em 1914, começou por causa do assassinato do Grão-Duque Francisco Fernandino, da Bósnia. Uma guerra que começou em junho de 2014. Uma guerra que começou por causa da morte de um Grão-Duque, amados. Vocês acreditam nisso? Ou foi por interesse político, governamental, territorial, financeiro, petrolífico? Amados, uma guerra que matou milhares e milhares de pessoas. Ficou de 1914 a 1918, 4 anos de guerra, de rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares. As causas da Primeira Guerra Mundial foi as disputas imperialistas dos países, o nacionalismo, as alianças militares e a corrida armamentista. Eles queriam provar quem tinha mais arma e era mais poderoso. Amados, o mesmo espírito imperialista, de disputas, de nacionalismo está agindo nos dias de hoje, só que hoje com muito mais grave, muito mais poder, porque estamos vivendo os últimos dias que fala o mal irá se aumentar, o amor irá se esfriar e o homem vai ser mais e cada vez mais maldoso. E você sabe por que a Primeira Guerra Mundial começou? Por causa da ascensão da Alemanha, que gerou temor nos países como a União Soviética, a Rússia, a França e o Reino Unido. E por causa da ascensão da Alemanha, esses países se levantaram e disseram assim, nós precisamos reagir, porque a Alemanha está ganhando espaço. E eles começaram a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939, a 2 de setembro de 1945. 6 anos de guerra. 40 milhões de pessoas mortas por causa de impérios nacionalistas, dissolução, tá? O desfecho da Segunda Guerra Mundial foi a dissolução do Império Japonês e o Império Italiano, a criação da ONU e o estabelecimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Mas o início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi também por causa de interesses imperialistas, por causa de armamento, para provar quem tinha mais armamento, quem tinha mais tanques de guerra, mais navios de guerra, mais submarinos poderosos e quem vencia mais. Territórios também, por causa do leste europeu, eles queriam Bósnia, queriam a Herzegovina, queriam outros países, a França avançando e os países se levantando uns contra os outros. Aliados da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a China, a França, a Polônia, o Canadá, a Austrália. Eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial. E o eixo contrário foi a Alemanha, Japão, Itália, Romênia, Hungria, Romênia, Bulgária e outros países menores que se juntaram à Alemanha. As duas guerras foram mais responsáveis foi a Alemanha e a Rússia. Amados, nós estamos vivendo esses mesmos imperialistas. Só mudaram nomes, só mudaram homens, os presidentes, mas a maldade continua sobre as nações. E os interesses políticos, financeiros, geopolíticos continuam os mesmos. Os interesses continuam os mesmos. Por isso, nós precisamos continuar em oração, em jejum, em busca de discernimento, em busca de conhecimento de Deus. Porque o Senhor está levantando. Porque o Senhor está levantando, desculpe, amados, mas precisei abrir aqui a porta por causa da internet para não parar mais. O Senhor está levantando a igreja dos últimos dias. E é bíblico, a palavra de Deus fala sobre uma terceira guerra de Gog e Magog, como eu já dei aqui para vocês dizer que é o capítulo 37, 38. A guerra de Gog e Magog que vai acontecer nos últimos dias. E eu falei sobre vocês quem é Gog e quem é Magog. E o que vai acontecer? É uma guerra de países que vão se levantar contra Israel, como está lá em Ezequiel. E esses países vão se levantar contra Israel. Israel estará praticamente sozinho, alianças entre países
do norte, países árabes que vão se levantar contra Israel e vai haver uma grande guerra, só que o nosso Deus vai vir livrar Israel e vai dar vitória a Israel. Uma terceira guerra está aí. Nós não sabemos daqui quantos anos, daqui a quanto tempo, mas estamos à beira de uma terceira mundial. E nós precisamos nos preparar como igreja, na oração, na leitura da palavra, no estudo, no discernimento, na sabedoria, no conhecimento espiritual, bíblico e humano, porque nós precisamos saber da história, sim. Por que eu estou falando de história para vocês, da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial? Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus que quer discernir os tempos, precisa saber quem foram os responsáveis pela destruição de tantas nações, de tantas pessoas, estão sendo responsáveis por essa guerra biológica que está acontecendo hoje. Esses mesmos países do norte estão levantando contra os países. O interesse, gente, é derrubar os Estados Unidos. O interesse é derrubar o Brasil e roubar todos os bens, os bens minerais que o Brasil tem. A Amazônia, o interesse é roubar da Europa a riqueza, a moeda da Europa. O interesse é roubar, destruir alguns impérios, grandes impérios, como os Estados Unidos. Não vou nem tocar nesse assunto do que está acontecendo lá. Não é? Um império que, um presidencialismo que se inicia e logo dias depois o aborto é aprovado e a lei de sanção para enriquecer mais urânio no Irã é aprovado e vão continuar enriquecendo urânio. Você sabe que urânio é a matéria-prima da fabricação da bomba atômica mais poderosa do mundo. Eles vão continuar investindo nos países árabes. Israel. Amados, só que não é conhecedor da palavra, não vai discernir o que está acontecendo. Eles estão se levantando já. Eles estão preparando as armas, né, para essa última guerra mundial e contra Israel. E o interessante, amados, é que todas as guerras e todas as batalhas, desde de Gênesis até o final de Apocalipse, é contra Israel. É contra o Israel de Deus, é contra a nação de Israel. E nós temos aqui, então, a palavra de Apocalipse levantando. Então, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a invasão. Então, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão nazista da Alemanha, né? Do governo de Hitler contra da Polônia. Quando Hitler invadiu a Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial. Então, foram os países aliados contra a Alemanha, porque já estava invadindo, e foram os piores anos que a humanidade já experimentou até hoje. Vocês sabem disso, que foram os anos do Holocausto. Inclusive, hoje é considerado o dia do fim do Holocausto e em memória daqueles que sofreram. Então, amados, se haviam aliados para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, países que se aliançavam, não é? E nós estamos falando sobre isso, 10 países que têm se aliançado da Europa, os países do norte que estão se aliançando com os países árabes, que eu já falei os nomes, Rússia, China, já se aliançaram com a Turquia, com o Irã e o Iraque. E esse novo governo, né, que assumiu a presidência do país do norte, né, poderoso, do país do MEC, eles fizeram uma aliança, um acordo de enriquecer urânio no Irã. O que eles estão preparando? Né? Eles estão preparando um lanche? Estão preparando um bom banquete? Ou eles estão preparando aí uma GM que está por vir nos próximos anos? E o que a igreja precisa fazer? A igreja também precisa se preparar. É tempo de preparação, igreja. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor, Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Buscar, ler a palavra, estudar a palavra, conhecer os fatos e buscar o discernimento de Deus. Peça a Deus, se você não tem entendido direito, Senhor, me dê um sonho profético, me dê uma visão, fale comigo, porque Deus vai falar com você. É tempo da igreja se preparar. É tempo da igreja se preparar espiritualmente, emocionalmente, como eu tenho dado aí os estudos sobre ansiedade e depressão. Nós vamos cuidar da alma, corpo e espírito, e é tempo da igreja se preparar racionalmente para aquilo que está por vir. Se nós vamos passar anos difíceis, se já está sendo difícil, mas nós ouvimos falar que várias pessoas já perderam o emprego aqui na Europa, em UK e no Brasil. Então, nós podemos racionalmente, não precisa nem ser profeta para saber o que está por vir. Racionalmente, estamos vivendo um terceiro lockdown, um provável quarto lockdown, um provável lockdown até o final do ano. O que vai acontecer com as nações? Um racionamento
financeiro. E a primeira coisa que se corta em uma nação, quando há racionamento, quando há crise financeira, há racionamento de alimento, de água, de alimento. Então, racionalmente, não vou nem falar profeticamente nem biblicamente, o que a igreja precisa começar a fazer a partir de agora? Ajudar os necessitados, levar alimentos àqueles que estão ficando desempregados, àqueles que estão precisando de ser ajudados hoje. E a igreja precisa começar a estocar aquilo que poderá estar em racionamento daqui a alguns meses. Estoque, se prepare para aquilo que está por vir. Guarde, junte, não gaste com qualquer coisa. E tenha um coração missionário, dê para aqueles que estão precisando. Se Deus tem te prosperado, é para a obra dele. Eu quero repetir, igreja, se Deus tem te prosperado em meio a uma quarentena, em meio a um lockdown, é para a glória dele, é para a obra dele. Não gaste com qualquer coisa, não seja fútil, separe, compre alimentos, reserve alimentos, ajude os missionários, ajude a igreja do Senhor que está passando por dificuldades, ajude as famílias que estão passando por dificuldades. Se prepare, igreja. Se prepare para o tempo, para os próximos anos que estão por vir, que já são bíblicos. São bíblicos. Pastor, mas como a senhora sabe que vai haver uma guerra, que vai acontecer um racionamento? Porque todas as guerras geram racionamento. Porque todas as guerras biológicas, seja biológicas como nós já estamos vivendo, nós já estamos vivendo em uma crise financeira. Gente, a Inglaterra é o país que tem a moeda mais forte do mundo, 7 pontos, não sei quanto, aí está a Libra. E nós estamos vivendo uma crise financeira, várias lojas fechadas, várias grandes lojas sendo fechadas. Qual vai ser a consequência dessa crise financeira? Preste atenção, racionamento. Os caminhões aí do Brasil estão entrando em greve, não estou acompanhando muito, mas eu sei que estão entrando em greve, não é isso? E o que acontece quando os caminhões entram em greve, gente? Racionamento, comida, falta no supermercado, falta tudo. Amados, sejam inteligentes. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz, são mesmo. Eles estão com tudo pronto, tudo preparado, milimetricamente tudo preparado. E o que a igreja está fazendo para se preparar para um governo que já está pronto, extremamente pronto? Sabe o que eu acredito, amados? O que está segurando essa nova ordem mundial e esse último governo que vai se levantar? A mão do nosso poderoso Deus. Porque ele tem misericórdia da igreja infantil, mimada, que não ouve os profetas, não ouve a voz dele e que está despreparada para passar por aquilo que está por vir. É o nosso próprio Deus que está segurando o tempo, porque ele é o Deus do tempo, ele é o Deus do Kairos. É ele que está segurando as decisões, as reuniões que o Papa ia fazer agora em março, não sei se vai acontecer, as reuniões desses 10 países que estão já aliançados, as reuniões da ONU. O nosso Deus está segurando para dizer: acorda, igreja. Acorda, meu povo, acordem, porque vocês vão passar anos difíceis. Estoquem, juntem, sejam regados, sejam inteligentes, sejam sábios. O tolo é aquele que vê o perigo e não dá valor para o perigo. O sábio é aquele que vê e prepara para enfrentar o perigo. Amados, nós precisamos ser uma igreja sábia, conhecedora da palavra. Amém? Alguma pergunta sobre aí os conspiradores? Quem são os verdadeiros conspiradores? Para deixar bem claro, eu quis falar isso para vocês, ok? Se você ainda tem uma dúvida, eu tenho a resposta para você aqui na palavra. Alguma dúvida sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Ok? Vamos lá, eu preciso que os intercessores estejam orando agora por mim e por essa live para ela não cair e ela conseguir ser salva. Eu preciso que essa live corra aí os 4 cantos da terra, porque são verdades da palavra que estão sendo ditas. Amém? Os verdadeiros conspiradores são aqueles que conspiram contra Deus e o povo de Deus e a voz de Deus sobre a face da terra. Amém? Então vamos continuar estudando sobre o novo presidente do país do norte. Eu quero dizer para vocês que são aliançados com os países árabes. E todo aquele que é aliançado com países árabes, eu
Eu costumo dizer que Israel é uma nação escolhida por Deus e nós precisamos orar e proteger Israel em todo o tempo. Então, quem se aliancia e fala assim, eu vou continuar alimentando a bomba atômica que está sendo fabricada no país do Irã, é porque está dizendo assim, eu vou ser contra Israel. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nem postei, porque eu fico assim segurando, gente, para não postar tudo para vocês. Eu fico assim, Senhor, o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que eu falo, o que que eu não falo. Mas eu vou dizer para vocês, o presidente de Israel já falou, vai ter retaliação. Eles estão se posicionando para ajudar o Irã, nosso maior inimigo, então vai ter retaliação. Aguardem, porque Israel vai reagir. Amados, eu fico segurando as notícias, mas se você for bem inteligente e você olhar um pouco das notícias que saírem todos os dias, você vai descobrir muita coisa. Como o próprio Deus tem trazido às minhas mãos. Israel já deu o grito de guerra. E já falou assim, assim vocês vão continuar alimentando urânio no Irã, nós vamos reagir contra vocês. Então, amados, é um tempo sério que nós estamos vivendo. E a igreja, ela precisa ser muito mais séria do que ela tem sido até aqui. E ela precisa ser muito mais madura para entender, discernir, ver com os olhos de Deus e ouvir com os ouvidos de Deus. Amém, amados? Ah, pastora, mas esses que estão falando que vai tudo melhorar são grandes homens de Deus, inclusive eu, amados, não importa, né? Da forma que nós começamos o nosso chamado, o nosso ministério, o que importa é a forma o qual nós terminamos a nossa caminhada. E muitos homens de Deus se perdem em meio à fama, ao dinheiro, né? São comprados por Jezabel para profetizarem a Baal. Profetizar em paz, paz, quando ainda não há tempo de paz. Prestem atenção, ok? As vozes que Deus tem levantado. Isso não é guerra contra homens, nem contra carne. É contra principados e potestades, contra governadores desse mundo e contra o espírito de engano que está atuando nos últimos dias e vai atuar muito mais. Cuidado com os pastores que vocês ouvem, a quem vocês ouvem, a quem vocês seguem e as palavras bíblicas que vocês têm ouvido, ok? Ouçam pastores que pregam a Bíblia, ok? Ok? Então, a Guerra Fria foi uma guerra que continuou de 1945, desde a Segunda Guerra Mundial até 1981. A Guerra Fria, ela continuou, a guerra entre os países. Nós estamos vivendo uma Guerra Fria. Essa bomba biológica que lançaram contra nós, que se chama Covid, é uma Guerra Fria, amados. Eles não estão declarando estamos em guerra, mas nós estamos em guerra. E o próprio presidente que saiu lá da presidência falou, eu declaro guerra contra o país do Xing Ling. E eles vão pagar cada centavo que eles estão fazendo nós gastarmos com essa pandemia, com esse lockdown. Quando ele declarou guerra, fizeram o que fizeram com ele. Então, gente, é só ser um pouquinho mais inteligente para você ver tudo com os olhos de Deus, ok? Isso não significa que homens são melhores que outros. Isso significa que nós estamos em meio à maior grande batalha espiritual que a igreja já sofreu até hoje, que a humanidade já sofreu até hoje, porque os últimos dias da palavra de Deus vão ser piores do que os outros. Então a terceira guerra e tudo que vai vir vai ser pior do que as que já aconteceram, óbvio. Eu já falei sobre isso, que antigamente era tui, né? Atiravam com armamentos, com armas de mão. A Segunda Guerra Mundial foi praticamente feita pelos navios contra os submarinos, navios, foi praticamente... A Inglaterra venceu Churchill, né? Você sabe que Churchill foi o general de guerra da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Eles venceram a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, e a Rússia exatamente por causa que foi no mar. E o armamento da Inglaterra, os navios e os submarinos da Inglaterra são os melhores do mundo. E eles venceram as táticas. Eu acredito que Deus deu sabedoria a Churchill, por ser um país cristão, a vencer essa guerra. E foi uma guerra que matou 40 milhões de pessoas, as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de pessoas, com navios e submarinos e bombas. Que eu saiba, foi uma bomba em Hiroshima, no Japão, né? Algumas bombas atômicas muito pequenas em relação às que temos hoje, não é?
Então, como fala, mas a Terceira Guerra Mundial, será que vai ser assim mesmo? Imagina o que vai estar por vir, amados. Então, se nós, a igreja, que estamos caminhando para os últimos dias, todos os pastores, todos os teólogos sabem que estamos caminhando para os últimos dias. Isso aí é, assim, inquestionável. Inquestionável, se não for cristão, para não ver. Somos a igreja, estamos caminhando para a volta de Jesus, caminhando para os últimos dias e não vamos orar. Não vamos levar a sério. Não vamos discernir, não vamos assistir os noticiários. Peraí, mas o que está por trás disso aí? Peraí, vocês lançaram essa bomba, agora vem com a vacininha para curar, para passar melzinho na ferida? Não vou confiar logo de cara. Dá 2 passos para trás, peraí. Eu quero ver o que vai acontecer, se vão sobreviver mesmo. Eu não... Amado, se eu estudo antes de ir no médico para fazer uma cirurgia de útero, eu estudo quais são os melhores médicos para mexer no meu útero, eu não vou estudar quais são as melhores vacinas, se eu tomo, se eu não tomo, se é para tomar, se não é, o que está por trás dela? Se isso diz respeito à minha vida e à minha salvação, então isso aí é para nós orarmos e buscarmos discernimento, como eu sempre falo, orem, busquem discernimento de Deus, o que fazer, o que não fazer, até onde ir e o que aceitar e o que não aceitar, ok? Vamos então continuar com a palavra de Deus, amados, vamos lá em Apocalipse, capítulo 8, João, bem-vindo, João, você também é um grande estudioso aí de sinais do fim, João. Estou falando aqui sobre os verdadeiros conspiradores na Bíblia, os verdadeiros conspiradores da história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E quem são os verdadeiros conspiradores de hoje, João? Estou falando sobre isso, trazendo e denunciando o pecado dos verdadeiros, né, conspiradores. Quem está conspirando contra Israel e contra as nações e contra nós, a Igreja do Senhor. É uma... Vamos dizer... quem aqui já jogou aquele jogo War, né? Eu já expliquei sobre isso. A gente faz uma estratégia para vencer e ganhar as nações. As estratégias dele já estão prontas. E a estratégia de Deus também para a igreja já está pronta. Só falta a igreja ouvir Deus e seguir todos os passos que já estão aqui em Apocalipse. Então vamos continuar o estudo de Apocalipse. Nós paramos no capítulo 8, gente. As 7 trombetas de Deus, nós não estudamos as 7 trombetas ainda. Paramos no capítulo 8, verso 3. E olhei, verso 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Se você quer saber quais são as outras primeiras trombetas, vai no último estudo, Sinais do Fim, que eu explico Apocalipse 8. E ouvi, então, um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 os 3 ais de Deus, dizendo, ai, 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 quando Deus para e manda um anjo dizer, ai, 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 porque vem coisa pior. Então, as 5 primeiras trombetas, elas são poderosas, mas as últimas 3 trombetas que vão vir agora, a 5ª, a 6ª e a 7ª, serão ainda piores, porque quando Deus fala ai na Bíblia, porque é algo muito terrível está por vir. A 5ª trombeta em Apocalipse 9. O 5º anjo tocou a trombeta e uma estrela do céu que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre... Amado, sabe o que eu acredito que é a 5ª trombeta? Eu acredito, tá? Não estou falando que é algo assim... eu com os meus pensamentos, as minhas caraminholas. Eu acredito ser a bomba nuclear. Presta atenção. O 5º anjo tocou a trombeta e uma estrela que do céu caiu da terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Gente, pode ser mesmo uma estrela caindo do céu, gigantesca, um asteroide, um meteoro, como eles têm falado. Mas tem muito a ver com algo também que está por vir. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder com poder de escorpiões na terra e foi-lhes dado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Aqui é claro que da 5ª trombeta à 7ª trombeta é o juízo de Deus sobre os ímpios. É o juízo de Deus sobre as nações, mas não sobre a igreja dele. A igreja dele, eu já falei dos 6 selos. As outras trombetas, talvez a igreja ainda vai estar aqui, tá? A 5ª trombeta fala sobre o juízo de Deus, verso 4.
sobre aqueles que não têm na testa o sinal de Deus, escolhidos, remidos do Senhor, ok? Então, os remidos, escolhidos do Senhor vão ser protegidos por Deus. Por isso que eu falo, igreja adora, igreja louva, igreja ora, igreja se alegra, porque Jesus está voltando. Igreja seja inteligente, guarda comida, guarda mantimento, guarda finanças para o que está por vir. Se prepare para os próximos anos, mas se alegre, porque o Senhor vai nos guardar no dia, né, da grande destruição. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Parece bombas, não sei. Isso é pensamento meu, tá, gente? Mas pode ser realmente coisas que vêm do céu, meteoro, algo grande, algo muito terrível ainda vai acontecer. É Apocalipse e vai mesmo, porque é a palavra de Deus. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos emparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça haviam coroas, semelhantes aos de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. E tinham cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leão. E tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das asas. Alguns teólogos dizem ser, né, os helicópteros de guerra, como se chama? Os caças de guerra, né, dos últimos anos, mas também pode ser realmente algo espiritual. Espiritual vai ser mais algo mesmo que se iguala aos gafanhotos, a animais e aí aos gafanhotos invadindo a terra. E o ruído das asas era como o ruído de carros, como muitos cavalos correm um combate. Por isso que eles falam que parece ser os jatos, os caças e os helicópteros de guerra. E tinha um cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na agulha. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Então, esse anjo que vai ser liberado da quinta trombeta. Quem vai liberar esse anjo, gente? Deus. Mas, pastora, Deus vai liberar o anjo da destruição sobre as nações? Vai. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus do homem, da humanidade, ele é Deus da Bíblia, ele é o Deus de Apocalipse, ele que libera, ele que trava, ele que retém e ele que dá ordem aos anjos para trazerem as trombetas sobre a terra. A sexta trombeta, e o tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, e qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta solta. Olha para você ver, agora confirma que é Deus que vai liberar. Ok? Deus fala, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Os 4 anjos destruidores. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora. Olha como eu falo que Deus sabe o dia, a hora de tudo a acontecer, gente. Por isso que nós temos que adorar a Deus, buscar a presença do nosso Deus, ter intimidade com Jesus, ler a palavra e descansar. Porque Ele sabe tudo. Exatamente a hora, o ano, o mês, a hora que tudo vai acontecer. E Ele está nos guardando. E Ele vai nos guardar porque é promessa dEle. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Gente, quando eu falei para vocês, é interesse do reino das trevas se unirem para matar 1/3 da humanidade, porque isso é bíblico, isso vai acontecer. Está aqui na sexta trombeta, o próprio Deus vai dar ordem para esses 3 anjos serem soltos, os 4 anjos serem soltos do rio Eufrates para matar 1/3 da humanidade. Ok? E o número dos exércitos não quer dizer... O que é essa pandemia, pastor? É o início. Nós estamos vivendo o início. O início, né, desses dias, dos últimos dias, serão dias maus. Então, aí o número do exército dos cavaleiros, 200 milhões, gente, isso não é um exército humano, tá? 200 milhões é um exército das trevas, espiritual, ok? E eu vi o número deles e assim viu os cavalos nessa visão, e o que sobre eles cavalgavam tinha coraças de fogo e jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte da humanidade, e isso pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da sua boca. Então realmente vai ser realmente algo espiritual, uma batalha espiritual, e é o próprio Deus que está dando ordem para matar e para destruir, e é juízo de Deus sobre os ímpios, como eu já expliquei lá
no último estudo, as 7 trombetas é o juízo de Deus sobre as nações, gente. Não é sobre o povo dele, é sobre as nações. Tá bom? Porque o poder dos cavalos está sobre a sua boca e a sua cauda, por conta a sua cauda, semelhante a serpentes, tem cabeça que lhe danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, mesmo diante do juízo de Deus, gente. Mesmo diante de tudo que Deus vai permitir as nações passarem, vai ter homens com corações tão endurecidos, mas porque também receberam a marca da besta. Então, os corações vão estar muito endurecidos, que não vão se arrepender por nada que fizeram. E aqui está escrito: e não se arrependeram, verso 21, dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas desobediências, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices, de roubos. Não vão se arrepender. Aí vem o capítulo 10, João comendo o livro, é algo muito profético. Eu acredito que o livro é a própria palavra de Deus, é a própria palavra profética de Deus, que Deus dá esse tempo aí entre as 10 trombetas, a 6ª trombeta para a última trombeta. Aí vem as 2 testemunhas do capítulo 11, gente. Muita gente pergunta assim: pastora, quem são as 2 testemunhas que vão vir sobre a terra, que vai sair fogo da boca, que eles vão profetizar contra os filhos das trevas e contra esse governo aí maligno do abominador, do anticristo? Muitos teólogos afirmam, os teólogos sérios, que eu estudo com eles, afirmam ser Moisés e Elias. As 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, vão voltar porque eles não foram mortos. Lembram que pela história bíblica, Moisés, dizem que não acharam o corpo de Moisés, jamais acharam o corpo dele. Elias foi transladado. Então, dizem ser Moisés e Elias. Dizem, mas ninguém sabe, é mistério de Deus. Eu estou falando uma suposição bíblica teológica para vocês, que é o que é ensinado pelos teólogos. Mas nós não temos biblicamente 100% quem são essas 2 testemunhas. Eles vão vir para a terra para serem 2 testemunhas de Deus e profetizarem contra todo esse reino das trevas. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, é o que o pastor Josué falou no início da live, que eu vou responder isso aí que vocês estão falando, tá bom? Só um pouquinho. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar que neles adoram. Quer dizer, mede o templo, mede o meu povo, mede como está a minha igreja, como está o meu povo. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, gente. Por isso que eu falo que são 3 anos e meio. Falo assim, gente, 3 anos e meio de paz. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação vai ser de um engano, de um espírito de paz, de paz, de paz. Daí vai estourar, vai tirar a máscara, ele vai demonstrar quem realmente ele é. Quando ele entrar no templo, sentar no trono e falar que é Deus, profanar o templo, aí as nações vão ver esse homem. Ele não é, os judeus vão ver esse homem, não é Deus. Quem é esse homem? E vai ser desmascarado, e aí sim vai vir as 2 testemunhas por 1262 dias, que são 3 anos e meio, e essas 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá das vossas bocas. Gente, vai ser que nem aqueles filmes de Hollywood, né? O fogo vai sair da boca dessas 2 testemunhas. Vai ser muito louco, muito doido, muito tremendo. O nosso Deus é poderoso. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa sim que seja morto. Essas têm o poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem o poder sobre as águas. Por isso que os teólogos acreditam ser Elias, que teve poder de orar e fazer, né, cessar aí, e também fazer vir a chuva, e de Moisés, porque deu poder às águas, por Moisés ter ali, né, colocado o cajado sobre as águas. Dizem realmente ser Elias e Moisés. Então eles terão poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra. Aí já não é converter, né, as águas de sangue para águas puras, mas é converter ao contrário. Então, juízo de Deus sobre as nações, trazendo sangue sobre as águas, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Interessante, eles falam mesmo ser bem Moisés e Elias por causa dessas palavras. E é interessante, um teólogo fez uma coligação, uma ligação entre os últimos dias, as pragas dos últimos dias e as pragas do Egito.
as 7 pragas que foram por Deus derramadas contra o povo do Egito por causa da desobediência de Faraó, por causa da dura serviço, né, de Faraó e do povo do Egito. E aqui Deus, né, faz uma comparação novamente. As pragas que serão derramadas nos últimos dias serão piores, né, comparadas às pragas do Egito, mas muito piores, porque serão muito mais destruidores, serão contra todas as nações, contra todos aqueles que não têm a marca de Deus. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Olha aí a guerra, a grande guerra. E as vencerá e as matará. A gente sabe que as testemunhas vão morrer, mas olha o que vai acontecer, gente, que tremendo. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, Jerusalém. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias. Eles não, as duas testemunhas não serão enterradas. Presta atenção no que Deus vai fazer, gente. Oh, nosso Deus tremendo, poderoso. Por isso que a igreja não pode temer, gente. Tá tudo milimetricamente planejado pelo nosso Deus. Vamos lá? Dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão, farão festas, vão festejar, morreram. Esses 2 homens que estão perturbando Israel. Olha, o espírito de Elias nos últimos dias, as 2 testemunhas, eles morreram, eles vão fazer festa, se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros. Gente, olha a maldade do homem dos últimos dias. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra, claro, aqueles que não temiam a Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, Deus vai soprar vida sobre as 2 testemunhas. Deus, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se em pé. Eles vão ressuscitar. As 2 testemunhas vão ressuscitar, gente, depois dos 3 dias. E vai envergonhar o anticristo e o poder das trevas. Amém? E caiu grande temor sobre todos aqueles que viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: eu subi aqui. E subiram ao céu. Aí eles vão ser transladados de novo. Ô, gente, um povo tão santo que não merece morrer. Ô, Jesus, glória a Deus. Eu tenho que falar, Senhor, não deixa de morrer, não. Deixa a gente subir com o Senhor para os céus, Pai. Mas precisa ser muito santo e ter um nível de obediência como Moisés e Elias teve. Não é? Para não ver a morte. Que coisa mais linda. E olha aí. E ouviram uma grande voz dos céus, Deus chamando, que lhes dizia: subir cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram subindo. Então, o inimigo vai ser destronado e envergonhado nos últimos dias, gente. Nós temos que orar e glorificar o Senhor. E declarar a grandeza do nosso Deus. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Foram mortos 7.000 homens. E os demais ficarão muito aterrorizados e deram glória ao nosso Deus. E passado o segundo, aí, eis que o terceiro, aí cedo virá a 7ª trombeta. Aí virá a 7ª trombeta. Gente, vamos lá? Verso 15, Apocalipse 11:15. Gente, acompanha, anota tudo, gente. Grifa sua Bíblia. Ok? Para você não esquecer, são muitas informações. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta tem a ver com a volta de Jesus. Vamos repetir juntos? A 7ª trombeta anuncia a volta de Jesus. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, assentaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, que tomaste o grande poder e reinastes, e irarão-se contra as nações. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo das dores e o galardão aos profetas e aos santos. A igreja do Senhor receberá o seu galardão. Aleluia! Dê um aleluia bem alto aí na sua casa, gente. Aleluias! Glória a Deus! Apocalipse capítulo 8 fala das trombetas mais terríveis que virão sobre a terra, mas o quanto a igreja do Senhor vai triunfar nos últimos dias por causa do Senhor Jesus, que é o Rei das Nações.
e receberão o galardão aos profetas. Gente, os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que foram fiéis à palavra, que foram fiéis ao Espírito Santo de Deus, que foram perseguidos, que sofreram injúrias, perseguições, que foram mortos, homens que foram mortos, né? Nossos companheiros, irmãos nossos que estão sendo mortos por causa do nome de Jesus, vão receber o seu galardão nos últimos dias, o galardão dos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. Olha que coisa mais linda, mais apocalíptica, mais... Meu Deus, olha o que João viu. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto. A arca, gente, sabe a arca? Ela não foi achada. Quem conhece a história de Israel aqui, levanta a mão, fala, oi, eu conheço. Vocês sabem que lá em Israel tem o Museu do Terceiro Templo, onde estão todos os artifícios para a construção do Terceiro Templo. Todas as pedras do Terceiro Templo estão cortadas, lapidadas milimetricamente para serem montadas, encaixadas. Em 3 dias o Terceiro Templo vai estar pronto. É isso que os judeus nos falam quando nós vamos lá. E os artefatos do terceiro templo, os utensílios do terceiro templo estão todos prontos. A mesa da apropriação dos pães, a pia de bronze, a roupa dos sacerdotes, os instrumentos musicais. Eu entrei nesse museu do terceiro templo e vi, gente. Próxima viagem nossa a Israel, não percam, por favor, porque eu vou tentar levar vocês dentro desse museu. Eu comecei a falar em línguas, fiquei 2 horas falando em línguas. E o museu é judaico, e eles falam, nosso Messias vai vir reconstruir o nosso templo. E todas essas coisas já estão prontas. O nosso Messias, e eu chorava, Jesus, eu tenho que falar que não é o Messias dele. E não pode falar de Jesus lá de jeito nenhum. Imagina o que eu passei. Está tudo pronto. Mas nós sabemos, e aí eles falam no final, a arca é o único utensílio do templo que não está aqui, porque ela não foi achada. Mas ela estará lá. Eles acreditam que o Messias, que é o anticristo, que a gente sabe que o Messias dos judeus é o anticristo, vai trazer a arca e vai colocar dentro do templo. Gente, meu Deus, Senhor, salva esse povo mesmo, Senhor. E olha só o que João viu. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto. A arca! A arca, gente, do concerto de Deus. Ele viu no céu. Então, muitos teólogos acreditam que a arca não foi achada, que eles não acharam coisa nenhuma, que se tiverem uma arca lá, é réplica. A arca o Senhor levou para os céus, até mesmo para ela não ser idolatrada, né, gente? Senão, acha a arca iam fazer que nem bezerro de ouro, né? E foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Gente, que tremendo o estudo de Apocalipse capítulo 11, quando nós vemos os ais de Deus no capítulo 9 e no capítulo 11 as 3 últimas trombetas que vão ser as mais poderosas, mais destruidoras, mas o que Deus vai fazer, né? Como a igreja do Senhor vai terminar. Talvez a gente esteja aqui para ver tudo, talvez a gente esteja aqui só na metade das trombetas, talvez a gente esteja até a 7ª trombeta, mas o Senhor Jesus vai aparecer e ele vai trazer salvação e redenção para os escolhidos, os santos. Os profetas ganharão galardão, os santos, os tementes ao Senhor vão ser honrados, a igreja do Senhor. Então nós não precisamos temer. Não precisamos temer se você honra a Deus, se você é temente a Deus, se você é uma mulher, um homem de oração, se você lê a Bíblia, se você tem buscado aí estudos, né, bíblicos, teológicos para os últimos dias, tentado entender de Deus tudo que está acontecendo e não se enganar com o espírito de engano e não abaixar a cabeça e dizer, espírito de engano, vem aqui, né, coloca aí sobre o meu pescoço um cabresto que eu vou obedecer e fazer tudo que vocês querem. Mas se você tem sido fiel, Senhor, e vai ser fiel até o fim, com uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, você vai ser honrado por Deus. Você vai ser chamado por Ele. O seu nome está escrito no livro da vida. E o seu nome não é apagado, a não ser que você desfaça essa aliança com o Senhor. A igreja do Senhor está sendo lá escrito nome por nome. Cada um que aceita Jesus, seu nome está lá escrito no livro da vida. Pastor, mas se em algum momento eu me enganar, eu fui enganada por esse anticristo, por esse governo, e se quando chegar a marca da besta, pastor, eu não tiver discernimento, e se eu...
Amados, se você é um escolhido do Senhor, se você ama o Senhor e está buscando a presença de Deus mais do que a homens, o conselho de Deus e o conselho dos profetas de Deus e da voz do Espírito Santo, mais do que a homens, mais do que a governos, você vai ter a resposta de Deus. E o Senhor não vai deixar a igreja dele ser enganada, a não ser aqueles que negarem estar na igreja, negarem ouvir os profetas, negarem ouvir verdadeiramente a palavra de Deus e se entregarem por causa do medo. Eu vou fazer tudo que eles querem, porque senão eu vou morrer. Muitas pessoas vão abrir mão da santidade, da palavra de Deus e aceitarem a marca da besta porque vão ficar com medo, gente. Porque a marca da besta, eu vou falar para vocês, ela vai ser obrigatória. E aquele que não aceitar a marca da besta vai ser perseguido. Né? Não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder ser atendido em hospitais, não vai poder viajar. Aí alguns perguntam, pastora, essa cura aí que eles estão, né, aplicando na gente, é a marca da besta, amados? A marca da besta vai ser algo muito, muito perigoso, muito sutil. Nós não temos certeza de nada do que vai acontecer daqui para frente. Por isso que nós estamos, né? Vamos orar, vamos jejuar, vamos dar 2 passos para trás, vamos ver o que é isso, vamos ver o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que a marca da besta ela vai vir após esses passos de obrigatoriedade, quando algo se tornar bem obrigatório, dizer assim, ninguém sai da cidade, ninguém compra comida na esquina se não tiver. Quando se tornar uma obrigatoriedade mundial, você pode saber, é a marca da besta. Então, se tá, pastora, mas está caminhando por isso, porque aqui no Brasil já estão perdendo emprego, porque, né? Então, vamos caminhar em estudo, em oração. Vai orar. O Espírito Santo de Deus vai falar com você muito mais forte do que eu estou falando. Eu sei que ele usa a boca dos homens e das mulheres de Deus, mas Deus vai falar com você. Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar visões, né? Do que vai ser daqui para frente. Mas igreja do Senhor, eu tenho uma palavra, vigiem. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Não adianta só você orar. Passar a semana inteira orando, falando em línguas, orando, servindo, fazendo a obra de Deus, se você não vigiar. Vigiem. Vigiem. Vigiar é estar atento, estar como lá, né, Neemias, reconstruindo os muros com uma mão e com a outra mão, espada na mão. Fazendo a obra, pregando o evangelho, trabalhando na igreja, curando os enfermos, libertando os cativos, cuidando das mulheres, cuidando dos jovens, mas a espada na mão significa assim, vai trabalhar, vai ganhar almas, vai orar, vai interceder, vai ganhar almas, mas continua com a espada na mão, vigilantes, porque os conspiradores, Sanbalat e Tobias, estão vindo contra nós. Os inimigos estão se levantando. E a maior arma, eu quero que vocês escrevam aí, a maior arma de Satanás nos últimos dias vai ser o engano, a apostasia, o espírito de engano. Ele vai enganar a muitos, se fazendo de bonzinho, se fazendo de solucionador dos problemas. E o governo do anticristo já está agindo sobre a face da terra. E eles já estão, sim, trazendo algumas soluções, algumas regras. É como se a gente, como eu já falei em todos os estudos, ouçam. Nós estamos em um treinamento. Estamos sendo treinados a vivermos dentro das nossas casas trancados, a não termos liberdade, a não viajarmos se não tivermos um passaporte, a não comprarmos, a não sermos atendidos nos nossos hospitais se não tivermos um passaporte. Nós estamos sendo treinados a obedecer ordens. E é claro, óbvio, que um governo tão sutil e ágil como o das trevas iria usar a saúde para trazer medo e obediência da massa populacional mundial. Óbvio, porque todo mundo tem medo de morrer. E eles escolheram muito bem a saúde. Porque a saúde eles vão obedecer. Eles vão obedecer. Primeiro porque nós vamos gerar medo neles através das notícias. Por isso que eu falo. Assista aquilo que você precisa assistir e desliga a televisão.
Porque eles querem gerar medo nos nossos corações. Nos colocar dentro de casa, lockdown é treinamento de exército. Vocês sabiam o que eles fizeram na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Colocou todo mundo dentro de casa. Ninguém podia sair. Manipulação. Para eles conquistarem os territórios que eles queriam conquistar. O medo é uma das maiores armas, né, de Satanás. E um chinês... Gente, eu quero pegar esse vídeo e lançar aqui no meu stories para vocês verem. Um chinês ou um russo declarou o que eles fizeram na Primeira e Segunda Guerra Mundial para colocar a população toda debaixo, né, de lockdown também e de regras. Eles lançaram medo. E ele falou assim, o medo é a maior arma para manipulação da população. Gerando medo nas pessoas, nós conseguimos colocá-las para dentro, para fora, onde nós quisermos colocá-las. Prestem atenção em tudo que está acontecendo. Estude a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O quão duros, cruéis e quantas estratégias que eles usaram para a Primeira e Segunda Guerra Mundial que eles estão usando hoje. As mesmas estratégias de maneiras diferentes. Governos diferentes, presidentes diferentes, mas são as mesmas estratégias das trevas, ok? Esteja ligado com o Espírito Santo, em intimidade com Jesus, porque aqueles que têm mais intimidade com Jesus aguçam os 5 sentidos. Leia a Bíblia, estude, ouçam estudos escatológicos, bíblicos, como estes, ouçam mais profetas e tenha discernimento do tempo e dos dias que nós estamos vivendo. Amém? E o que a igreja vai viver daqui para frente? Um grande mover de avivamento. Muitas pessoas estão vindo para o Senhor, gente. Muitas famílias, muitas almas. Eu quero Jesus, eu preciso voltar para a igreja. Muitos desviados vão voltar, as igrejas vão viver um verdadeiro avivamento. A última colheita dos últimos dias, nós vamos viver algo tremendo em Deus. Nós já estamos vivendo aqui na Inglaterra, vocês não têm noção do que Deus está fazendo com a nossa igreja. A igreja está cheia, mais gente vindo, mais famílias vindo, desviados voltando. Gente que nunca quis saber de Jesus vindo, pastora, cuida de mim, eu quero Jesus, aceitando Jesus. Vai haver uma grande colheita nos últimos dias, a igreja tem que estar preparada para cuidar dessas próximas ovelhinhas que estão vindo. Você tem que ser um missionário para ajudar a cuidar dessa última colheita. A igreja vai ver um grande avivamento em meio ao caos, em meio aos piores dias da humanidade que as nações vão viver. A igreja vai viver, né, uma grande colheita de salvação. Qual é o verdadeiro avivamento? O que é o verdadeiro avivamento? Arrependimento dos pecados e salvação. Não é avivamento de barulho, avivamento de ministério, igreja cheia, não é isso. É arrependimento e as pessoas clamando, eu quero Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. É este avivamento que nós vamos ver nos últimos dias. É o esmagar da oliveira, é o esmagar da azeitona, é Deus esmagando a igreja, esmagando o seu povo, para extrair de nós o melhor dele em nós, que é o óleo da unção. E vamos encher as nossas candeias, como eu falei na última live. Vamos ser as noivas prudentes, as 5 noivas prudentes, enchendo as nossas candeias de óleo, intimidade com Jesus, a adoração, Ele Hope, a casa de oração. Não pare de orar, não pare de orar. Encha as suas candeias de óleo, porque aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, cheios do óleo do Espírito Santo, estarão prontos para as bodas do Cordeiro no último dia. Quando Ele chegar e a porta fechar, nós vamos estar com Ele. Amém? Um beijo. Deus abençoe grandemente vocês. Então, entendendo sobre as 10 virgens, toda a igreja vai estar esperando pelo noivo, mas metade da igreja estava preparada e metade não. Isso significa que parte da igreja pode ficar. Eu não quero ser essa igreja que fica, por isso eu quero me preparar, estou me preparando e eu quero que vocês se preparem. Oração, jejum, santificação, deixe seus pecados, renuncia a soberba, renuncia ao pecado, renuncia tudo que não provém de Deus na sua vida e enche as suas cadeias, porque parte da igreja vai estar preparado para subir e parte da igreja não vai estar preparado e vai permanecer até o dia que o Senhor quiser. Amém? Glória a Deus. Muitos líderes não estão falando a verdade, muitos líderes não estão pregando. Eu não sei o motivo. Eu acredito que seja o medo de se posicionar teologicamente, como eu tenho me posicionado, porque ensinar Apocalipse é muito difícil e precisa de muita
muita sabedoria e muita unção do Espírito Santo. E eu acredito que muitos líderes não querem se posicionar, porque Apocalipse é o livro mais difícil. É difícil falar sobre os últimos dias e também por causa do pecado, que muitos neles estão vivendo em pecado. E eles não querem falar, porque confronta os próprios pecados das suas próprias vidas. Muitas igrejas não têm deixado falar sobre a volta de Jesus. E isso para mim já é apostasia. Não é nós chegarmos no momento do casamento, no momento que o Cordeiro está vindo buscar a sua noiva para as bodas, e nós não falarmos do Cordeiro e nem falarmos das bodas, tem alguma coisa errada. Tem muitas igrejas virando seitas por aí, amados. Cuidado, prestem atenção, tenham discernimento, sigam homens que preguem verdadeiramente a palavra de Deus. Tá? Algumas perguntas aí, ok? Sobre isso eu já falei, discernimento. Ontem eu tive uma visão que aqueles que paralisia espiritual, sim, muita paralisia tem a ver com o espírito de apostasia e engano, porque o espírito de medo paralisa e o espírito de engano também. Ele cega e paralisa, ensurdece as pessoas, ok? Então, mais alguma pergunta aí? Mais alguma? Precisamos entender que o nosso Deus lança fora todo medo. Exatamente. Ô, glória! Vocês estão entendendo tudo, gente? Tem um livro de filósofos sobre o medo com controle de massa. Assim, leiam mais sobre isso, sobre como eles controlaram a população na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vocês vão entender que eles colocaram todo mundo dentro de casa, que foi tudo muito regado, que teve, né, falta de tudo, e eles tiveram que andar, né, bem por causa do medo. Ok? Haverá um grande avivamento. Já falei, eu acredito, pastor, que a marca será a religião do anticristo. Ele obrigará, através da marca, as pessoas a adorarem seu Deus. Sim, pode ser uma marca física mesmo, porque vai ter que ter para comprar. Ninguém vai comer, ninguém vai comprar sem a marca. Ok? E tudo que ele vai oferecer. Uma única religião, uma religião unificada, uma moeda unificada, um cartãozinho, que seja através de quê? Que vai ser aí tudo declarado através dessa marca. A marca na testa tem a ver também com o intelecto, com a mente das nações, a mente das pessoas aceitarem esse governo, e a mão tem a ver também com o domínio, até onde nós vamos conseguir chegar. Então, tudo na Bíblia tem um porquê. Amém? Glória a Deus! Vamos terminar então essa live de estudos. Acredito que foi bem profundo hoje, acredito que vocês tenham pego aí, né, muitas informações. Vocês venham anotar, estudar, leiam em casa, leiam a palavra novamente, leiam o capítulo 9, 10 e 11 de Apocalipse, grifando, anotando, façam perguntas nas próximas lives. Eu estou aqui para ajudar vocês a entenderem, discernirem Apocalipse e os últimos dias. Amém? Sobre a teoria da conspiração, deixei bem claro para vocês quem são os verdadeiros conspiradores. Eu e você, né? E todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus estamos no mesmo exército. Somos Neemias, reconstrutores dos muros das nossas nações. E quem são os conspiradores? São essas nações, esses homens maus, que já são do reino das trevas, e são eles verdadeiramente que têm se levantado contra nós, a igreja do Senhor, e contra as nações. Amém? Deus abençoe. Espero que eu tenha deixado bem claro para vocês, porque muitos me perguntaram, pastores, sobre essa questão da teoria da conspiração. Muitos têm falado que vocês estão sendo aí, vocês amados. Nós não somos a teoria da conspiração, nós somos aqueles que estamos denunciando a conspiração. Oh, meu Deus, é tão fácil de entender, né? Os profetas de Deus são aqueles que denunciam o pecado. Nós estamos denunciando o que está por trás de tudo isso que o mundo tem vivido. Nós estamos denunciando a maldade dos conspiradores, ok? Então, a maldade está no reino das trevas, e é contra este reino que nós temos que lutar. A minha luta não é contra homens, nem carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores nessa terra. E se a igreja do Senhor Jesus, pastores, profetas, se unirem, ministros, se unirem em uma só voz, com o seu coração, clamando e pregando a palavra da verdade e clamando por arrependimento, nós vamos ser essa grande igreja poderosa dos últimos dias, unidos no mesmo Espírito. Amém? Teólogos maravilhosos que eu tenho ouvido, estudado com eles, meus mestres, Hernandes Dias Lopes. Ok? Um dos maiores teólogos escatologistas, explica tudo que eu estou falando para vocês da mesma forma. Pastor Paulo Júnior, da Presbiteriana, muito bom também em escatologia. Ele tem uma posição diferente, ele é
tribulacionista, ele acredita que a igreja vai passar por todos os 7 anos, mas ele é um pastor, um profeta, um Elias nessa geração. Pastor Paulo Júnior, da Igreja Presbiteriana, pastor Hernandes Dias Lopes, também da Igreja da Presbiteriana, pastora Edmeia Williams, também doutora em teologia, escatologia, também tem um estudo de Apocalipse, aprendi muito com esses homens. Eu estou aqui, né, como uma aluna desses grandes teólogos aí da nossa nação. E tem outros também que vocês podem ouvir, mas o que eu tenho ouvido e vocês podem seguir são Hernandes Dias Lopes, Edmeia Williams e pastor Paulo Júnior, da Igreja Presbiteriana. Amém? Tirei todas Tem alguma outra pergunta aí, gente? Sobre a Débora Barbosa, que eu tenho também assistido os estudos dela. Já não é teologia nem escatologia, mas são estudos de geopolítica. Ela é doutora em inteligência secreta aqui de UK. Ela é brasileira, uma jovem de 26 anos e já está estudando doutorado. Ela é da inteligência secreta e os vídeos dela são maravilhosos. Sigam ela, ok? Débora G. Barbosa está aqui no Instagram. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E até o próximo estudo de Apocalipse, capítulo 12, a mulher e o dragão. Vamos saber exatamente quem é essa mulher, né? Quem é o dragão? O dragão vai vencer a mulher? É tremendo. A palavra de Deus é maravilhosa. Espero que vocês estejam amando o livro de Apocalipse, como eu amo, e como nosso Deus é maravilhoso. Amém? Deus abençoe vocês. Tem Rafael Bittencourt, um grande historiador, ministro de adoração, amigo meu, muito sério, seríssimo, tem estudado muito. Ele tem tempo para estudar, gente, muito mais que eu sou pastora, sou mãe de 3, de 4 agora, tenho 5 homens na minha casa. O Rafael Bittencourt, ele tem sido uma grande voz profética nesse tempo. Obrigado por ter lembrado. Deus abençoe vocês, gente. Até o próximo estudo, semana que vem, de Apocalipse, capítulo 12. Vamos estudar mais. Amém? Deus abençoe. Orem aí para conseguir descer a live e salvar. Deus abençoe, amados. Quinta-feira, 10 horas da noite, nossos estudos.